Muitas pessoas têm dúvidas em relação a qual engine utilizar. E nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso, sobre os tipos de engines e também vou tentar te dar uma luz para você escolher a melhor engine para o seu projeto. Eu sou Jefferson Dias e este é o This is Sparta. A primeira dúvida das pessoas que estão começando a fazer jogos é em relação a qual é a melhor engine que tem para produzir jogos. Primeiramente, não existe a melhor engine do mercado, não existe essa questão de qual engine é melhor do que qual. Cada engine tem suas características, seus pontos fortes e seus pontos negativos. Tem engine que, por exemplo, é muito simples de se produzir jogos, porém tem uma quantidade menor de recursos. Tem engine que tem mais recursos, porém é um pouco mais difícil, um pouco mais complexo de produzir nelas. Então você tem que analisar ali quais são os pontos fortes e os pontos fracos de cada engine antes de você escolher. Outra coisa que você tem que levar em consideração são as necessidades do seu projeto. Se você vai fazer um jogo casual, um jogo mais simples, você não precisa utilizar uma engine que seja cheia de recursos, até porque geralmente essas engines que têm muitos recursos levam mais tempo para você produzir, porque são engines mais complexas de utilizar. Agora, se você vai fazer um jogo mais complexo, de um mundo aberto, alguma coisa assim, você vai precisar de uma engine que ofereça mais recursos técnicos, mais possibilidades para você poder trabalhar. E como eu disse, tem engines que têm mais recursos, porém são mais complicadas de trabalhar, ou seja, você vai levar mais tempo para produzir um jogo nesse tipo de engine, enquanto tem engines que têm uma quantidade menor de recursos, porém você consegue fazer um jogo muito mais rápido do que outras engines. E isso é algo muito importante, porque o fator tempo na produção de um jogo é algo de extrema importância. Se você vai, por exemplo, produzir um jogo em equipe, não tem problema essa questão de tempo de produção, porque você tem várias pessoas trabalhando, então você distribui ali as tarefas para cada pessoa. Então você consegue desenvolver um jogo mais rápido, mesmo utilizando uma engine que seja mais difícil. Sendo assim, você consegue fazer um jogo com um tempo razoável e com uma quantidade de recursos grande, com um nível de complexidade maior. Agora, se você produz jogos sozinho ou com uma equipe pequena, o ideal seria utilizar uma engine que agilize o processo de produção, mesmo que você tenha que cortar ou tirar alguns recursos do seu jogo. Então, às vezes é melhor você reduzir o seu jogo, fazer um jogo menor e mais simples, mas conseguir concluir o seu projeto, do que você querer fazer um jogo extremamente complexo e no fim das contas você acabar ou você parar de desenvolver na metade porque não teve mais tempo. Então essas são coisas que você tem que levar em consideração ao escolher a engine. Você tem que fazer um balanço dos pontos fortes e fracos de cada engine, tem que fazer também um balanço do seu projeto, o que é que você vai precisar no seu projeto, se vai precisar de efeitos de iluminação, programação mais complexa, multiplayer, etc. E com base nisso você vai fazer um paralelo entre as engines que você analisou e as necessidades do seu projeto e ver qual que vai atender mais às suas necessidades. Dependendo do caso, você também pode adaptar o seu jogo, porque às vezes você tem que produzir um jogo, você tem a ideia de um jogo, mas você não tem pessoa suficiente nem tempo para produzir esse jogo. Então você torna esse jogo mais simples para que você consiga tirar ele do papel e assim você adapta o seu projeto às suas necessidades, às suas capacidades de produção. Outro ponto que você tem que levar em consideração ao escolher a sua engine é você observar quais são as plataformas que essa engine possibilita com que você exporte o seu jogo. Se você quer produzir jogo para videogames, você tem que utilizar uma engine que possibilite que você exporte para videogame. Agora, se você quer que o seu jogo funcione via navegador, então você vai utilizar uma engine que também te possibilite isso. Então você tem que observar, levar em conta também qual vai ser a plataforma que vai rodar o seu jogo, porque tem engines que exportam para certas plataformas, mas não exportam para outras. Então você tem que deixar isso bem claro no seu projeto e tem que ter isso em mente antes de escolher
a sua engine. A questão da licença também é algo fundamental ao se analisar. Por exemplo, tem engine que te possibilita produzir o jogo gratuitamente, vender o seu jogo, e só depois de que você faturou uma certa quantia que você paga uma taxa de royalties para a empresa que produziu a engine. Enquanto outras engines você compra ou paga uma licença ali e acabou, você não tem que pagar mais nada além daquilo. Então você tem que levar em consideração isso, porque se você utilizar a versão gratuita, nem sempre te oferece todos os recursos que você precisa para poder personalizar e tornar o seu jogo algo original, algo exclusivo. Porém, você tem que utilizar uma engine que caiba no seu bolso. Tem engine que é muito boa, que é excelente, porém, em termos de licenciamento, elas não são tão viáveis assim, que torna o projeto ou o uso delas também inviável, porque ninguém vai ter uma fortuna para gastar para produzir o jogo, a não ser que você utilize ali um financiamento coletivo ou algo do tipo. Mas na maioria dos casos a pessoa não tem dinheiro, então ela precisa utilizar ou uma engine que seja gratuita e ofereça bastante recursos, também possibilite você a vender o seu jogo, ou então adquirir uma licença de uma engine que seja mais em conta, que caiba no seu bolso, que caiba no seu orçamento. Então, essas foram algumas dicas para te auxiliar a escolher a melhor engine para o seu projeto, e lembrando que tudo vai depender do seu projeto. Cada engine vai ser ideal para determinado tipo de jogo, e você pode até mesmo utilizar várias engines no mesmo projeto. Você pode fazer, por exemplo, um modelo de protótipo em uma engine e depois você construir a programação final em outra engine. Ou às vezes, para produzir jogos mais simples, você utiliza uma engine, para construir jogos mais complexos você utiliza outra. Ou seja, você não precisa ficar preso e nem pode ficar preso a uma única engine. Você tem que ser aberto para utilizar, para experimentar várias engines diferentes e utilizar a engine de acordo com o projeto que você esteja trabalhando. Se você conhece outras dicas e você tenha alguma coisa para complementar essas informações que eu passei, você pode deixar no comentário aqui embaixo. Vai ser muito bom o seu comentário, vai auxiliar outras pessoas que também tenham outras dúvidas em relação ao uso de engine. Deixe também as suas experiências com o uso de engine. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal para você receber atualizações, compartilhe com seus amigos e até a próxima.